Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte, hoje, domingo, terceiro domingo da Quaresma, Santo Tomás nos insere no tema: pela paixão somos liberados do pecado. Ele começa citando Apocalipse 1:5. Amou-nos e nos lavou dos pecados no seu sangue. A paixão de Cristo é a causa própria da remissão dos pecados por três razões. Primeiro, como causa que provoca caridade, pois no dizer do apóstolo, Romanos 5:8, Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores, em seu tempo morreu Cristo por nós. Ora, pela caridade, conseguimos o perdão dos pecados, conforme o Evangelho, Lucas 7:47. Perdoados lhe são seus muitos pecados, porque amou muito. Segundo, a paixão de Cristo causa a remissão dos pecados a modo de redenção, pois sendo Cristo a nossa cabeça, pela paixão que sofreu por obediência e caridade, liberou-nos como a seus membros do pecado, como pelo preço da sua paixão, como no caso de alguém que por uma obra meritória manual se resgatasse do pecado quem com os pés tivesse cometido. Assim como, pois o corpo natural é uno, na diversidade dos seus membros, assim a Igreja, na sua totalidade, que é o corpo místico de Cristo, é considerada quase uma mesma pessoa, com a sua cabeça, que é Cristo. Terceiro, o modo de eficiência. Enquanto a carne na qual Cristo sofreu a sua paixão é o instrumento da divindade, pelo qual os padecimentos e ações de Cristo agem como virtude divinas, com o fim de delir o pecado. Cristo, afirma Santo Tomás, pela sua paixão nos livrou dos pecados casualmente, isto é, por ter instituído a causa da nossa libertação, em virtude da qual pudesse perdoar, no momento dado, quaisquer pecados, passados, presentes ou futuros. Tal o médico que preparasse um remédio capaz de curar qualquer doenças, mesmo futura. Mas sendo a paixão de Cristo a causa universal antecedente da remissão dos pecados, é necessário aplicá-la a cada um a fim de delir os pecados próprios, o que se dá pelo batismo, pela penitência e pelos outros sacramentos, que tiram a sua virtude da paixão de Cristo. Pela fé, também nos é aplicado a paixão de Cristo, a fim de lhe colhermos os frutos segundo aquilo que diz o apóstolo em Romanos 3:25, ao qual propôs Deus para ser vítima de propiação pela fé no seu sangue. Mas a fé pela qual nos purificamos do pecado não é uma fé informe, que pode coexistir com o pecado, mas a fé informada pela caridade, de modo que a paixão de Cristo nos é aplicada não só quanto ao intelecto, mas também quanto ao afeto. E também deste modo os pecados são perdoados por virtude da paixão de Cristo. Assim, prezado ouvinte, nós podemos entender essa graça incomensurável da paixão de Cristo que perdoa os nossos pecados. O que nós precisamos inferir deste texto é que a mente consciente, a alma consciente da missão de Cristo que veio nos libertar, não pode coexistir com o pecado, pois o pecado quebra os efeitos da graça da paixão de Cristo em nossa vida. Nós precisamos fugir ao pecado, relutar contra o pecado,
abster-nos do pecado. O Senhor deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos libertar de todos esses atrevimentos que a falsa liberdade insere no profundo da vida humana, trazendo ao coração do homem a arrogância, a intolerância, o autoritarismo, uma bravura sem fundamento. Essas realidades são pequenas. Nós não somos nada diante do mistério que Deus se apresenta para nós em amor puro. O nosso amor é miúdo, é pequeno, é nanico. O nosso amor não se equipara ao amor de Deus, pois Cristo, sendo Deus, morreu e se entregou por nós, para que nos fizéssemos pessoas novas diante do seu amor, diante da sua entrega total por nós. Um coração arroiado de pecado, carregado de misérias humanas, não terá condição de meditar os favores de Deus a nós dispensados. Isso é bom que a gente tenha presente, com muito carinho. Nós precisamos tomar um rumo na nossa vida, um rumo de conversão, de mudança total de vida, com um desejo grande de sermos totalmente guiados por Deus, profundamente cuidados por Ele, para que nada nesse mundo possa nos apartar do seu amor, da grandeza dos bens celestiais que Ele traz ao nosso coração. Dileto ouvinte, que este domingo, dia do Senhor, em que você vai assistir à Santa Missa, com o coração todo no altar da esperança, bem como na mesa da palavra que nos instrui, a fim de que a sua vida possa tomar um percurso de real alegria, de consciência pura do que é a liberdade de Cristo, porque Ele nos libertou de todas as amarras, de tudo aquilo que interfere no percurso da nossa entrega total a Ele, em profunda liberdade. Não deixe de ir à missa e sentir essa presença da redenção do Cristo, que com a sua paixão estrangulou toda a estrutura de pecado que havia estrangulado o futuro da humanidade. Cristo é o nosso futuro, Cristo é a nossa vitória, Cristo é o nosso ouro, a nossa prata, o nosso sol, a nossa luz. Cristo é tudo. Portanto, abracemo-lo com toda a força e vigor de nossos corações. Assim seja. A aclamação ao Santo Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma nos traz o versículo 17 do capítulo 4 de Marcos, ou melhor, de Mateus. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. O tempo quaresmal, ele na verdade é um convite profundo de Deus através da sua esposa, a Igreja, a cada um de nós, seus filhos, a esta atitude de conversão. A conversão é você direcionar seu coração no rumo de Deus e se dar totalmente a Ele, pela fé, pela sua convicção. Uma fé bonita que, quando nós assumimos na nossa vida, não se torna um peso, como dizia o Papa Bento XVI. Jamais. Mas como alívio, pois a fé não escraviza ninguém. Pelo contrário, a fé em nosso Senhor, ela nos dá o verdadeiro e real sentido da nossa existência. Portanto, hoje é um dia da gente pedir a Deus que aumente a nossa fé, para que seja também aumentada a nossa convicção profunda da necessidade da conversão
diária dos nossos corações. Acordare, converter-se, dar o coração a alguém. Hoje nós queremos dar o nosso coração a Deus no santo altar da igreja, da nossa paróquia, da nossa comunidade, unidos com o sacerdote e todo o povo, toda a assembleia do corpo místico de Cristo, oferecer a Deus o santo sacrifício da missa e nutrirmos dos ingredientes sobrenaturais desta atividade orante, celebrativa e litúrgica, que vai nos garantir uma semana de paz e uma vida corajosa em meio às trevas e dificuldades que nos circundam. A conversão me dá essa coragem e esta certeza de que a morte não mata mais e que esse mundo não é capaz de preencher o nosso interior, onde só Deus pode deverasmente preencher. Que o seu domingo seja na luz. Pai Santo, Deus de amor, toca o coração do ouvinte, libertando-o de todas as fadigas, tristezas, desolações, enfermidades corporais e espirituais, concedendo-lhe, Senhor, a graça de um domingo na paz, que estas palavras do Santo Evangelho, palavras de ensinamento, entre pelo ouvido e chegue ao coração do ouvinte para lhe dar o real e verdadeiro sentido da vida. Não é a enfermidade, não é o tormento, os desafios que vão tirar a nossa paz, jamais, pois nós temos uma aliança de união profunda com o santo sacrifício de Cristo, que nos libertou de todos os calvários desta vida e nos assegurou a certeza da ressurreição final com Jesus. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe, abençoe o seu lar, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Uma abençoada celebração eucarística para você no dia de hoje e que a sua semana seja toda ela marcada pela confiança em Deus e a superação de todas as adversidades. Até amanhã, se Ele nos permitir.